Mas agora, nesse momento, o Senhor reservou para estarmos aqui meditando em Sua palavra. Bem, hoje há um versículo na palavra do Senhor que o Senhor me levou para esta reflexão e creio que Deus tem também uma palavra para o seu coração. Estaremos falando baseado em um versículo que se encontra 1 Pedro 5, 7, que nos diz assim: lancem sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Lançando sobre ele todas, mas é todas, as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Então vamos refletir um pouco sobre o medo e ansiedade. Um medo que afeta, todo ser humano, e sabemos que medos e preocupações comuns que fazem parte da nossa vida, da vida diária. Quem nunca teve medo? Quem nunca teve ansiedade e preocupações, né? Que tal você lembrar quais são os medos e preocupações que cada um de vocês costumam ter, cada um de vocês, amada irmã, amado irmão, quais são os medos que mais lhe sobrevém à mente, lhe preocupa, lhe traz ansiedade? Quais são? Dá para você anotar? Ah, irmã, são tantos. Não, mas assim, aquele que você mais teme, aquela situação que você tem medo de enfrentar, né? Medos, situações, preocupações que nós costumamos ter. Cada um de nós nos apresenta, né, situações e medos em momentos diversos. Mas olha, todos nós já sentimos ansiedade diante de algo, de alguma situação. E o medo é uma situação, é um sintoma que nós temos, sensação de alerta, não é? Extrema importância para a nossa sobrevivência. Isso mesmo. É um potencial dado por Deus. Precisamos, em muitas situações, sentir esse medo para não enfrentar algumas situações que realmente causam preocupações, né? Então, para proteger do perigo, aí nós sentimos esse medo, que é um medo natural de todo ser humano. É sentir, né, essa sensação, medo. O medo do desconhecido, o medo de algo que você teme acontecer, algo que gera muito perigo. Isso é normal. Deus deixou que nós tivéssemos, né, essa sensação de alerta para até livrar em situações perigosas, né? Bem, eu estou aqui em um lugar, um precipício, porém, eu não devo adiantar mais os meus pés a esse precipício, porque eu sinto que eu vou cair. E é muito profundo o abismo. E eu sinto aquele medo, e aquele medo me faz parar, aquele medo me faz recuar. Então, nessas situações, o medo é importante. Ele nos livra de muitos perigos. E é necessário sentirmos medo, né? Esse medo, né? Agora, há uma diferença muito grande do medo e da ansiedade. A ansiedade é veja bem, evidência de temor ante de algo que aconteceu. É vago. Você ainda não enfrentou a situação, né? Você não enfrentou aquela situação. Você apenas está com a antecipação do perigo. Você fica imaginando coisas e até vai crescendo em proporção muito grande, que aí passa do seu controle. Aí não é mais só um medo, já é uma ansiedade, não é? É uma grande insegurança diante de algo desconhecido.
é um temor indefinido, não é daquilo que está aparente, daquilo que você acha, não. Eu não vou descer essa ladeira dirigindo aqui porque o carro está com freio, não é bem o freio, tal, mas é algo que você está vivenciando ali. Mas a ansiedade é um medo antecipado de algo, nada está acontecendo, mas você já está com medo muito grande e que causa uma doença também, não é? Então, é experimentado como uma sensação do pior que virá, e um pior que virá que nunca às vezes virá. É um medo antecipado, formado na mente, entenderam? Então, geralmente pessoas muito ansiosas, elas vivem imaginando que tudo de ruim vai acontecer, né? Eu não sei se vou viajar de avião. Vai que eu viaje de avião e esse avião, justamente no dia que eu vou viajar, ele vai cair. Eu não vou dirigir por essa estrada, porque será que esse carro de repente não vai dar um problema? Será que... Então são medos assim, uma ansiedade de algo que não aconteceu. Você antecipa e aí vem o sofrimento, né? Pessoas muito ansiosas, elas sofrem muito e muitas das vezes precisa até um tratamento para equilibrar essas emoções, para que não gere essas ansiedades e que venham a causar doenças. Então, é perigoso também, né? Então, tem que ser trabalhado isso. Como é que eu vou sofrer de um sofrimento que é só uma imaginação minha, que não foi real, que ainda não aconteceu, né? Então, deixa tudo nas mãos de Deus. Tudo, tudo. A palavra do Senhor aqui nos diz: lancem sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Então a palavra do Senhor nos dá essa segurança que se algum dia de nossas vidas essas ansiedades vierem a nos afugentar, né, nos causar esse pavor, esse temor, não é? Então que venhamos para a palavra do Senhor. Lancem sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês, de todos nós. Como eu vou sofrer por algo que não aconteceu? Como eu vou sofrer pensando se por acaso eu vier a perder um emprego? Se por acaso daqui a 10 anos eu não estiver aposentado? Não pode isso acontecer, né? Então vamos trabalhar a nossa mente e a nossa segurança em Deus também. Lança sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de todos vocês. Quando nós vamos pesquisar, nós vamos ver que 10 a 20% calcula-se a porcentagem da população que sofre de algum transtorno de ansiedade. Então, vem essa ansiedade, há uma ativação do cérebro, né? Os compostos químicos que provocam reações caracterizam o medo como aumento de batimentos cardíacos, claro, a ansiedade deixa esse sintoma, né, na pessoa, aceleração da respiração, contração muscular, veja quanta coisa, né, prejudicial para o nosso organismo que traz a ansiedade. A ansiedade causa muita tensão, muito desconforto, né? Tanto no corpo quanto na alma. Por isso que a palavra do Senhor nos aconselha, lançando sobre ele, Deus, o Deus que cuida de nós de uma forma especial, todas as nossas ansiedades. Ele cuida de tudo. Lançando. Se eu não lançar em Deus as minhas ansiedades, as minhas preocupações, eu vou me tornar uma pessoa doente, uma pessoa sempre ansiosa e vou ficar também sofrendo da alma. Então, são muitos prejuízos. Sabe onde foi que foi gerado o primeiro caso de medo? Adão e Eva. Sim. Experimentaram, né, este medo quando pecaram. Eles se sentiram
sem a proteção divina, porque tudo era tão bem, tudo era tão calmo, era uma dependência total de Deus, mas quando eles pecaram, né, o pecado criou um abismo entre eles e Deus. E pela primeira vez, né, eles tinham algo a temer, o julgamento de Deus. Então, foi quando pela primeira vez um ser humano sentiu medo. Foi ali no Jardim do Éden, Adão e Eva. Mas por que veio o medo? Porque eles temeram se aproximarem de Deus, de estarem mais uma vez diante de Deus, porque eles tinham desobedecido a ordem divina. Então, ao se afastarem da presença de Deus, Adão e Eva foram tomados pelo medo. E quantas vezes, né, sentimos medo? Muitas vezes, por nos afastar da vontade de Deus. Não sei se você está sentindo desprotegido por estar afastado de Deus. De repente eu posso estar falando com alguém que outrora antes servia a Deus, mas no momento se encontra afastado de Deus. E você se tornou uma pessoa temerosa, ansiosa, não é? Tem medo do amanhã, tem medo do que possa lhe sobrevir, não tem muita segurança. Muitas das vezes, este medo é gerado através do pecado, também do afastamento de Deus. Nesse caso aqui, de Adão e Eva, foi o pecado. Então, o pecado ocasionou o medo deles mais uma vez estarem na presença de Deus e o julgamento que Deus ia ter deles diante do pecado que eles tinham cometido, não é? Então, às vezes, o pecado também gera esse medo. A pessoa fica muito temerosa, né? E fica também distante de Deus. Aquela pessoa passa a não ter muita comunhão com Deus, não ora mais como orava antes, não tem aquela aproximação de Deus, porque o pecado afasta o homem de Deus. Mas olha, nesta tarde, você ainda tem esta oportunidade, e mais uma vez, não é? Tem o direito de voltar a ter este encontro com Deus. Se você se encontra afastado, Deus está te convidando mais uma vez a voltar a ter este diálogo que Ele tinha com você, que você tinha com Ele. Orava, meditava na palavra, buscava a sua presença. Adão e Eva tinham antes também, todos os dias, mas o pecado afastou eles de Deus. Você não é o primeiro que está afastado. O Espírito Santo, nesta tarde, te convoca mais uma vez. Volta a falar com Deus. Volta a ter uma vida que você tinha outrora com Deus. Era uma vida de paz, uma vida de harmonia. Não é essa vida tão afugentada que você vive, distanciado da presença de Deus. Então, o Espírito Santo, mais uma vez, está te chamando, te convocando a ter novamente, né? Esta vida de comunhão que você tinha, essa vida que não era uma vida ansiosa, você dependia inteiramente de Deus, você não vivia com este medo exacerbado, esse medo exagerado que trazia muitas perturbações, que traz muitas perturbações na mente, na alma, fica sem paz. Você era uma pessoa que falava com Deus, que tinha comunhão com Deus, mas olha, ainda há uma esperança. Deus ainda é o mesmo. O Espírito Santo te convida hoje para retornar a ter mais uma vez, né, este diálogo com Deus, esta comunhão com Deus, ter uma vida de paz, de tranquilidade, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades.
O pecado, ele afugenta. O pecado tira a paz, rouba a felicidade, rouba tudo de bom que a pessoa tem. A comunhão que tinha com Deus, a visitação do Espírito Santo. O inimigo rouba tudo, o pecado rouba, é quem faz isso. Mas Deus te diz, no dia de hoje, que ainda é o mesmo, que está te esperando, que quer ter mais uma vez a comunhão que outrora você tinha com Ele. Deus está te chamando, te convidando a entregar novamente a tua vida a seus pés e lançar nos pés dele todo o pecado, toda a ansiedade, todas as preocupações, todo medo cair fora, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem um cuidado especial de cada um de nós. Glória a Deus. Então, para as mulheres que estão me ouvindo hoje, os homens e as mulheres, mas agora neste momento, alguns medos comuns às mulheres, nas mulheres. Muitas mulheres têm medo de ficar sozinhas, de perder o marido ou da partida dos filhos. Muitos casam, outros vão trabalhar fora. Medo, muitas vezes, relacionado ao desamparo. É um medo comum a muitas mulheres. Um medo relacionado ao desamparo, que faz parte, né, da natureza feminina após a queda. Após a queda, ali no Jardim do Éden. Então, mãe, esposa, mulher de Deus, lança sobre Deus, sobre Ele, todas as vossas ansiedades. Aquele que cuidou de nós até hoje é o mesmo que continuará cuidando de uma forma muito especial, tá? Olha, o esposo que você tem foi Deus que te deu. Jesus pode salvar, Jesus pode transformar. Deus, Ele é Senhor da nossa vida, de tudo. É Senhor dos nossos bens, Ele é Senhor da nossa família, Ele é Senhor dos nossos sentimentos, Ele está acima de qualquer coisa e Ele comanda tudo, Ele controla tudo, então descansa em Deus. Descanse em Deus. Ah, mas será que esse meu esposo vai permanecer comigo? Será que os meus filhos, saindo da minha proteção, eles vão ficar vivos? Vai. Quem cuida dos nossos filhos é Deus. Os nossos filhos não são nossos, nós somos apenas mordomos. Quem cuida é Deus, nossos filhos são de Deus. Ele apenas nos confiou a estarmos, né, cuidando daquilo que é dele. Somos mordomos. Deus é o Deus que cuida. Olha, Moisés. Precisa um maior exemplo do que Moisés? Né? Enquanto a mãe pôde estar ali protegendo, né? Ela estava, mas chegou um momento que saiu do controle dela. Chegou o momento de lançar a criança ali no cestinho, em um rio perigoso. Mas ela confiou na soberania de Deus. E ali estava o seu filho naquele cestinho que ela preparou com seu esposo e colocou ali pela fé. Deus não cuidou daquela criança? Cuidou. E fez muito mais do que ela poderia imaginar, né? Então, os nossos filhos é mais ou menos assim. Enquanto estão em casa, antes de casar, estamos ali protegendo, cuidando. Chega a hora de trabalhar fora. Louvado seja Deus, Senhor. Acompanha onde Ele estiver. Então, as nossas orações é quem vai dar aquele suporte de proteção às orações. Mas quem vai cuidar e proteger é Deus. Chega a hora de casar. Ah, não, eu queria que ficasse aqui dentro de casa mesmo. Não é para sair não, porque aqui você se sente mais protegido. Não, é o momento de cortar e sair voando, né? As asinhas, né? Já está crescidinha, precisa voar. Mas quem cuida, quem é? É Deus. Então, os nossos filhos, nossos esposos,
é Deus que cuida, né? Muitas mães ficam naquela super proteção tão grande que às vezes não querem deixar nem os filhos estudarem. É porque aqui eles são santos, mas de repente na escola, claro que tem as setas malignas, que tem as interferências dos amigos, dos professores que não têm temor a Deus, mas quem protege e cuida mesmo é o nosso Deus. São eles lá na escola, nas salas de aula e as suas orações acompanhando. Deus protege, Deus guarda. As orações são as orações que protegem, são as orações que guarda, porque Deus, o fiel, que cuida de tudo, o Deus fiel, que prometeu estar conosco em todos os momentos, Ele é quem supre tudo em nós. Então Deus é quem protege do mal, quem livra do mal, que dá livramento. Através das nossas orações, Deus supre tudo em nós, nos nossos filhos, no esposo de cada um de nós. Deus é quem guarda. Então não vamos antecipar sofrimento, porque a palavra do Senhor diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Glória a Deus. Mas será que para o ano, daqui a 2 anos, eu ainda vou estar empregada? Cada dia basta. Cada dia cuida Deus. As aves trabalham. Os lírios, eles costuram, mandam alguém costurar para se vestir com a melhor roupagem. As aves, elas vão trabalhar numa fábrica para ter o alimento. A Bíblia diz, olhai para as aves, olhai para os lírios do campo. As aves não trabalham, mas eu cuido, eu sustento. Imaginem vocês, que são os meus filhos especiais. Eu suprirei tudo, assim diz o Senhor, para nós no dia de hoje. Então, lança sobre Deus toda a vossa ansiedade. Então, vamos trabalhar mais esse lado do medo, da ansiedade, né? E reconhecer que há um Deus soberano nas nossas vidas, que cuida de nós, que supre tudo em nós. E não somos nós, não é a nossa ansiedade que vai resolver nada. Ah, mas se isso não acontecer, será que vai acontecer? Será que não? E se eu ficar desempregado? Mas até hoje você não se alimentou? Até hoje Deus não cuidou? E o Deus que cuidou até hoje irá cuidar sempre. Ele nos prometeu que estaria conosco sempre, todos os dias, suprindo tudo em nós. Então vamos, né, entregar a Deus toda a nossa ansiedade. Muitas das pessoas têm medo de rejeição, né? Rejeição, às vezes, do próprio esposo. Muitas vezes o esposo não é temente a Deus, né? Fica com medo, muitas das vezes, relacionamentos abusivos. Mas olha, até esses relacionamentos, entrega a Deus, apresenta a Deus, conta para Deus, porque muitas vezes acontece o seguinte, nós às vezes somos tendenciosos a contar às pessoas aquilo que é para contar a Deus, e saímos muitas das vezes, né, a contar algo que seria um segredo de você para com Deus, de nós para com Deus. E muitas vezes vamos contar e o problema não é solucionado, o problema se avoluma mais. Aquelas pessoas que você achava que ia orar, interceder, não vai orar. Muitas delas não vão orar mesmo. E aí você deixou de contar a pessoa principal, que é Jesus. Contou as outras pessoas, sendo que a solução vem sempre do Mestre da Galileia, Jesus. Ele sim é quem devemos contar todos os nossos problemas, os nossos questionamentos. Então, amada e querida irmã, de repente o irmão também está passando, não é, por um momento assim de ansiedade, quem sabe no trabalho. Meu Deus, esse ano, será que eu vou continuar empregado? Será que essa porta... Não, mas não está tudo bem, tá? Mas será, né? De repente, quem sabe, eu algum dia chegar a perder esse emprego que é tão bom para mim. Mas você está antecipando um sofrimento que não existe. E mesmo que esse emprego, as portas se fechem, outra se abrirá.
Porque Deus é quem comanda tudo em nós, Deus é soberano, Ele é quem rege tudo em nós. Então a palavra do Senhor, mais uma vez, nos convoca, lançando sobre Ele, sobre Deus, é nos pés de Jesus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lancem sobre Ele todas as vossas ansiedades. A preocupação, né? Será que meu filho vai se empregar? Está se formando, vai surgir emprego para ele? O mercado de trabalho está tão competitivo. Será que ele vai conseguir um emprego? Lança sobre ele as vossas ansiedades, né? Tudo que você almeja, tudo que você deseja, lança sobre ele todas as vossas ansiedades. E aí vem aquela calmaria, aquela presença gostosa na sua presença, a presença de Deus, né? E vamos falando com Ele, vamos entregando a Ele todas as nossas ansiedades e Ele vai suprindo tudo em nós. E uma coisa é especial, não é? Que o Espírito Santo faz com cada um de nós, é nos dar paz. Quando entregamos a Ele todas as nossas ansiedades, os medos, ansiedades, tudo, aí surge em nós, quando estamos falando com Ele, entregando mesmo. Aí vem aquela calmaria, aquela presença gostosa do Espírito Santo. Aí Ele vem nos confortando. E parece que aquele medo assim, ó, vai desaparecendo. Mas eu estava tão temeroso, eu estava com tanto medo. É porque você ainda não tinha lançado sobre Ele as vossas ansiedades. Porque a palavra do Senhor nos diz, é lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. O Mestre da Galileia ainda está vivo e em breve virá buscar a sua igreja. Então lance sobre Ele a vossa ansiedade. É emprego, Ele abre. É enfermidade, Ele cura. O que é que você precisa dele? É cura para seu estado emocional, Ele cura, Ele restaura. É um filho que está distanciado do Evangelho de Jesus, Ele é poderoso para trazer. Tudo o Senhor faz, porque Ele é Senhor de nossas vidas.